Olá, meus irmãos, estamos aqui com o pastor Luciano Subirá. Hoje ele esteve aqui ministrando a conferência Graça Transformadora e foi uma bênção muito grande, muita informação. Você vai ter que ler o livro também, mas eu quero que ele comece a falar daquilo que foi as suas impressões desse excelente tempo que nós passamos juntos até agora, sendo ministrado por ele mesmo, mas o que ele leva consigo e o que ele tem a transmitir a você também, resumidamente, sobre isso. Bom, Domingos, primeiro foi uma alegria, um prazer estar com vocês. 3 anos atrás nós fizemos o Impacto da Santidade aqui, né? E foi dessa primeira conferência que acabou nascendo essa outra da Graça. Porque eu gastava na época uns 40 minutos pelo menos só tentando explicar como a graça era uma força capacitadora que tornava possível viver a vida de santidade e de obediência. E eu dizia, puxa, por mais que eu gastasse uns 40 minutos falando disso, a sensação que eu tinha que era atropelar demais e que eu precisava tentar montar o quebra-cabeça doutrinário do todo. Então, depois, quando eu comecei a escrever o livro da Graça, que acabou ficando maior que o do Impacto da Santidade, eu ficava num desespero, porque o Impacto da Santidade eu falava em média 3 horas, né? Quer dizer, como nós vamos fazer isso? Mas a gente conseguiu fazer uma versão um pouquinho menor. Hoje foram 2 horas e meia aqui, mas a ideia é montar esse quebra-cabeça teológico em ordem lógica e cronológica, mostrar toda a construção. Então a gente começa mostrando no Antigo Testamento toda a preparação da chegada do Evangelho, né, por meio da lei que tinha caráter profético e que justamente por ter caráter profético, ela chegaria um momento onde passaria pelo que Hebreu chama de revogação, né? Chama de reforma, mas a gente vai construindo aos poucos aquela preparação para depois a conclusão, o arremate, mostrar que a graça não é só perdão, não é só remoção da condenação, tudo isso, Deus seja louvado, faz parte do pacote, mas ela é uma capacitação para a obediência. E é gostoso ver o povo como hoje, 2 horas e meia, 3 de reunião, né? 2 horas e meia da palavra. Você vê, ninguém levanta, ninguém conversa. Você avisa que vai acabar aquela expressão de já, né? E foi muito precioso. Para mim, o entendimento da graça hoje é uma chave. Paulo diz em Colossenses 1, a partir do verso 3, que ele era grato a Deus desde que ele ouviu da fé que eles tinham. Eu gosto dessa expressão porque não é só falar desde que eu vi que vocês têm fé. É a fé que vocês têm, o amor para todos os santos. Ele começa a falar de uma qualidade de evangelho. No verso 6 ele diz, o evangelho está crescendo e frutificando entre vocês, como em todo mundo. Ele diz assim, desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça. Então um dia eu estava diante desse versículo meditando e falei, poxa, as pessoas precisam entender a graça. Ela não é uma desculpa para pecar. Ela não é cúmplice do pecado, ela é um antídoto. E esse entendimento me abençoou muito, eu fico feliz de estar dividindo isso com a igreja. Já fizemos em torno de 140 conferências e passamos em torno de 120 mil pessoas ensinando essas verdades. Eu estou muito empolgado com isso. E vai continuar por mais tempo ainda sobre isso, né? Esse ano eu não estou pegando tão forte como foi no ano passado. Ano passado era minha missão, né? Mas a gente teve muitas igrejas de amigos, né? Como vocês, que a agenda não dava, se dava para um, não dava para outro, então assim, eu acredito que nós ainda vamos rodar um pouquinho para fechar pelo menos aquele circuito dos mais próximos. Mas eu estou muito empolgado, ver o livro sendo procurado, as visualizações, a conferência pode ser acessada via internet, só o pessoal bater lá no YouTube, conferência Graça Transformadora, a gente colocou uma dessas gravações à disposição, mas eu sempre digo para as pessoas, mais importante do que só o que ela vai ouvir, é que a gente tenta convencê-la a ler o livro. Tipo assim, eu tenho que parar e estudar o assunto, e eu acredito que essa cultura, esse novo nível de entendimento vai fazer a diferença. E a igreja, não só a igreja brasileira, mas da Europa e dos Estados Unidos, boa parte da igreja está sendo abençoada através dessa ferramenta que Deus te deu. Como é que você está vendo isso? Em Portugal a gente conseguiu fazer muitas edições, porque não tem a barreira da língua. Nos Estados Unidos eu já fiz menos edições, mais para brasileiros, porque assim hoje o desafio
2h30 com tradução fica algo... então, os pastores, eu estive no Canadá em fevereiro, estavam dizendo, cara, nós precisamos fazer isso para a igreja canadense. E eu falei, gente, nós vamos ter que achar uma forma que não seja 5 horas de reunião, né? Com tradução. O livro vai ser traduzido para o inglês e para outros idiomas. O inglês é uma prioridade para nós, mas eu fico pensando como a gente pode ajudá-los com a conferência. Mas talvez achar um formato um pouquinho mais resumido, que não seja tão detalhado, mas a gente está pensando em como fazer isso, porque os poucos brasileiros que têm acesso ao português, mas também vivem fora e compartilham com outros o que eles ouvem, a gente percebe que há um interesse muito grande, né? Esse teu livro é o livro mais vendido de todos os que você já escreveu? Eu creio que sim, nós estamos chegando perto de 300 mil exemplares só com ele, então eu acho que ele está na frente. Eu não tenho os números atualizados do Até Que Nada Mais Importe, mas Até Que Nada Mais Importe deve estar em torno de uns 200 e poucos mil. Então eu acho que esse talvez seja o mais vendido e o que eu tenho chamado de a obra da minha vida. Nenhum outro livro eu gastei tanto tempo estudando, pesquisando, meditando, orando, consultando outros mestres, como eu fiz com esse material. Então, assim, foram quase 5 anos, né? Eu tenho livros, o livro sobre jejum eu escrevi em 40 dias, durante o tempo do jejum. Sentei, escrevi, mas, assim, esse da graça, realmente, eu voltei lá na época dos pais da igreja, eu fui ler tudo que eu podia. Foi uma pesquisa que me ajudou muito a crescer, mesmo que não dê para usar tudo, né? Mas eu estou muito feliz com o resultado do livro. Nós somos muito gratos porque o teu livro restaura muitas verdades sobre a graça de Deus e também restaura aquilo que muita gente tem feito como distorção sobre uma graça liberal, uma graça irresponsável. Quando a gente olha para a graça, é uma graça com responsabilidade, né? O que você fala sobre isso? O Dietrich Bonhoeffer falava de uma graça barata. Eu estou chamando isso de uma desgraça. Porque o efeito a longo prazo é que nem a abertura de um ângulo, não parece tanto no início. Às vezes a igreja ela transita entre extremos. Então, muitas vezes, do zelo de santidade nasce um movimento legalista e religioso. Né? Mas aí depois, para combater aquilo, parece que é como se o pêndulo fosse lá para o outro lado e a tendência... Porque os dois extremos que roubam a graça, um é o legalismo, mas o outro é o liberalismo. Né? E parece que é sempre uma disputa entre um e outro. E a gente precisa entender que o que Deus tem aqui no meio é um lugar de obediência, sem esse legalismo exagerado, mas também sem a desobediência que se justifica no liberalismo. Então, à medida que a gente vai recebendo o entendimento correto, e nisso a gente está tentando não só construir o que é certo, como desconstruir o que é errado. As pessoas, às vezes, acabam conseguindo. Alguns não querem enxergar. E tem uma nova geração, o debate deles é emocional, não é mais lógico. Às vezes você argumenta, o cara não tem mais o que falar. Aí o cara fala assim para você, não, mas eu não acho que é isso. Eu digo, mas por que não? Por que não? Então, assim, é só porque eu não quero que seja. Então, em situações assim, eu não me estendo muito. Mas quando você vê que tem muita gente que a motivação é sincera, ele está mal instruído ali, mas ele quer viver o melhor de Deus, ele quer agradar a Deus. Então, às vezes, com alguns desses, a gente conversa um pouquinho mais. Eu tenho visto muita gente pegar o caminho de volta. Isso é muito bom. Correto. Ótimo. Só para a gente encerrar agora esse bate-papo, e próximos projetos, o que está no teu coração, como é que você está vendo? Eu queria que você falasse 2 coisas. Número 1, qual é a leitura que você está fazendo da igreja brasileira no atual contexto que estamos vivendo? Número 2, quais são os próximos projetos que estão vindo aí? Quais são as próximas conferências que depois, essa não vai parar, mas vai ter novas, um spoiler aí do que está vindo. Então vamos lá. Em relação à igreja, eu acho que o que Deus está fazendo é lindo. Falar a nível de Brasil primeiro, porque assim, eu fiz isso em 2019, depois 2021 com a pandemia parei, 2022 fiz de novo, que foi percorrer o Brasil todo, todos os estados no ano. Então assim, acaba que você vê muita coisa que não está assim, não está aparecendo na nossa mídia de internet, nos nossos círculos, mas tem muita gente boa, Domingos, muita gente boa.
Outro dia um cara falou, o senhor viajando deve conhecer muita coisa ruim. Eu falei, mas eu conheço mais coisa boa. Amém. Por quê? Para mim, o ministério itinerante, ele não pode ser uma aventura. Então, assim, eu particularmente nunca fiz isso e nunca vou fazer. Aberta a agenda, né? Eu não atendo o convite de quem eu não conheço. Então, assim, para mim, ou é amigo ou amigo de amigo. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que eu atendi porque você pediu, né? E quando te conheci foi porque outro amigo apresentou. Isso protege você, porque às vezes tem um cara que começou a igreja de uma forma errada, deu um racha, está pregando bobagem, vivendo errado e te chama, você vai atender, você acaba respaldando. Quer dizer, toda a credibilidade do que você construiu, você transmite para um cara que não pode e a falta de crédito dele vem para cima de você, porque fala, estava associado. E esse é um dos motivos. O outro não dá mesmo para atender todo mundo, tem que ter filtro. Mas nisso a gente tem visto uma coisa linda que Deus está fazendo. A igreja está crescendo no Brasil em todo lugar. Tem gente que está lá fazendo o trabalho dele no canto dele, ninguém sabe, ninguém está celebrando, ele não está na mídia, ele não está fazendo propaganda. Assim, a igreja está crescendo. E quando eu falo crescer, não é só números. A gente vê um amadurecimento acontecendo na vida dos líderes. Há muitas redes ministeriais ajudando pastores para que eles não caminhem sozinhos, dando ferramentas. Eu estou muito empolgado com o futuro da igreja brasileira. Não podemos tapar o sol com a peneira, tem muito problema. Eu acho que Deus vai expor ainda muita sujeira, dificuldade. Nós vamos ter que arrumar muita coisa, mas eu estou empolgado com o que Deus vai fazer. E quanto mais eu viajo aos outros países, mais eu valorizo o que nós estamos vivendo, o nosso momento, porque assim é especial. Eu tenho ouvido de muitos líderes na Europa, eles dizem, olha, economicamente vocês podem ser terceiro mundo, mas espiritualmente para nós vocês são primeiro mundo. Amém. Né? E muitos deles estão falando, durante muito tempo os olhos do mundo estiveram sobre os Estados Unidos, né? Que saía na vanguarda, tinha os movimentos de Deus, tinham recursos, tinham muitas condições que os favoreciam. Mas hoje o pessoal tem dito, olha, o crescimento que a igreja brasileira vive, o nível de revelação da palavra, o nível de louvor e adoração, quer dizer, hoje é um pacote completo. A gente tem muito que aprender e crescer, mas já estamos podendo compartilhar. Então, com o que Deus está fazendo, eu estou empolgado. A segunda coisa que você me pediu sobre os spoilers, o que vem, em relação a livro, eu sempre estou escrevendo livro. Como diz o livro de Eclesiastes, de escrever livro não há fim. Você já está entrando nessa também, né? É um atrás do outro. Mas eu estou escrevendo 2 materiais que eu estou bem empolgado com eles. Um deles, eu acho que está mais ou menos uns 3/4 do livro pronto já. Ele chama O Poder da Vontade. Ele vai ser só sobre livre-arbítrio e responsabilidade humana. E um outro material que estou escrevendo é um assunto que eu conversei com você, o Davi, hoje na hora do almoço, que é sobre o cuidado do corpo. Nos últimos anos, Deus tem me corrigido muito e comecei a escrever tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu comecei a enxergar na Bíblia. Então, talvez os livros saiam mais depressa, sejam esse. Agora, no final do meu último jejum, eu tive uma experiência com Deus, de um assunto que ele me fez entender. Eu nunca li isso em lugar nenhum, nunca vi ninguém falar, explicar, mas eu tive uma aula. Eu brinco que eu fui para Nárnia, né? Aquela coisa de onde é que eu vim parar. Né? Eu achei que tinha passado 10 ou 15 minutos e eu pedi para o rapaz que ia gravar um vídeo, ele estava pronto na minha frente, falei, só um instantinho, deixa eu anotar algo aqui. Aí eu virei para ele e falei, pronto, vamos. Na minha cabeça, pensei que tinha 10 minutos. Aí ele fez uma cara diferente. Um negócio diferente. Você falou, o que foi? Não, nada, professor. Um cara muito educado, assim. Eu falei, não, você foi um cara... Não, desculpa. Eu falei, cara, eu desculpo, mas eu preciso saber o que é. Aí ele olha para mim e falou, você ouviu que oração? Eu falei, não. Eu olhei, ele tinha chegado às 2. Eu acho que levou 20 minutos para arrumar o equipamento. Exagerando, vamos jogar meia hora. Era 5 da tarde. Eu fiquei 2h30 num lugar que eu não vi, não me parecia 10 minutos. Mas alguém me deu uma aula. Por isso que eu ficava anotando, explicando a lente do Novo Testamento com a qual você tem que ler o Antigo. Mas foi um negócio assim, fora... E quando terminou aquilo, eu entendi, eu tenho que escrever um livro sobre isso. Mas assim, eu nem iniciei. Então, os projetos de literatura são esses. Sobre as conferências, o pessoal me pediu muito que eu fizesse conferência sobre o jejum, que é um livro novo que está indo muito bem. E eu cheguei a fazer algumas edições
mas eu não sinto que nesse momento eu tenha que dar muita atenção a esse assunto no formato conferência. Eu acredito que o livro está aí, os vídeos estão, e o pessoal, diferente do assunto de hoje, que eu tenho que montar um quebra-cabeça, o jejum não. Se eu falar 10 minutos aqui, 15 lá, ele soma em qualquer ordem e funciona. Então, eu tenho dado um pouquinho mais de atenção àqueles assuntos que você tem que, parece que meio que montando o quebra-cabeça. Gente, o todo é isso. E uma coisa que Deus me mandou resgatar é o assunto de um livro antigo, Uma Questão de Honra. Falar nessa área de finanças. Né? Não é bem sobre finanças, é a relação do cristão com Deus e o dinheiro. Eu acho que essa é uma edição da conferência que vai ser um pouquinho mais, levando a igreja a entender não só contribuição, não só mordomia, mas uma visão que é mais do que só adoração, de fazer distinção, de dar a Deus um lugar diferenciado e não a mamon. Então, assim, para isso, a minha menor versão vai umas 2 horas, mas eu precisava de um pouquinho mais de 3. Então, em alguns lugares eu estou fazendo um teste. As 2 noites é muito mais difícil porque dobra o nosso trabalho e o tempo fora de casa. Ou tipo um sábado à tarde, mas é um assunto que talvez daqui a pouco a gente converse sobre ele. Ótimo, quero te agradecer por esse tempo aqui. Depois de 2h30 você ministrando e estamos aqui gravando até essa hora. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui. Obrigado por honrar os nossos colegas. Eu fiz uma agenda aqui em mais 3 lugares, né? Você vai estar falando em 4 lugares aqui da região. Quero te agradecer demais e foi uma honra para nós, uma alegria te receber aqui. Também. Muito obrigado. Para mim também, um privilégio, uma alegria. Fiquei muito feliz de conhecer hoje as novas instalações que a PIB de Marília está para entrar, uma estrutura onde com certeza vocês vão viver o cumprimento de tudo aquilo que Deus tem falado, prometido. A gente tem celebrado aquilo que Deus tem feito e, como diz o nosso querido Abe Uber, sabemos que é só o começo. O melhor ainda está para acontecer. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus.